Eu entendo que o Leituras, ele nasceu como desdobramento de uma outra ação que foi feita no museu, acho que 1 ano, 2 anos antes do Leituras, né? E a gente viu que funcionou super bem enquanto trabalho internúcleos, né? E aí, a partir disso, a gente começou a lapidar, enfim, por conta de demandas, enfim, de trabalhos mesmo, né, que fossem um pouco mais transversais, interdisciplinares, né, e que as equipes pudessem também atuar compartilhando, né, compartilhando experiências e conhecimentos. E aí surgiu, assim, a partir de algumas reuniões, surgiu essa ideia de fazer um estudo, né, mais aprofundado e aí saindo para outros núcleos, né, do museu. E a gente pensou numa ideia que a gente pudesse ter a participação do público, né? Para que o público também escolhesse o que poderia ser estudado no museu, né? De forma mais aprofundada. E aí a gente teve essa ideia de fazer a campanha através do site do Museu Afro. Elencamos anteriormente 3 temas para que o público votasse um dos temas que iríamos estudar. Então a gente pensou nos manuscritos do século XIX, arte contemporânea e os objetos produzidos no contexto da escravidão. Aí o público escolheu arte contemporânea. Para organizar melhor esse trabalho, né, essas ações que eram feitas sempre em conjunto, né, os pesquisadores eles faziam já uma seleção de qual artista ia ser trabalhado naquele período, né, ou naquela semana, enfim. E aí a gente organizava um cronograma, né, entre os conservadores, os documentalistas e os pesquisadores e trabalhávamos em cima daquela série ou daquela obra. Geralmente era mais de uma obra, né, naquela semana. A maioria das obras escolhidas, né, elas ficavam na exposição de longa duração no museu, então ela, né, tinha todo esse trabalho de fazer uma separação prévia, né, retirar essas obras da exposição de longa duração, trazer para a área da reserva técnica onde a gente iria fazer o trabalho. E aí o trabalho consistia em, primeiro, fazer uma análise prévia mesmo da situação da obra, e aí era mais com os conservadores, né? Então, tipo de montagem, no caso de obra emoldurada, né? Se ela precisava ser desmontada, né? Porque esse trabalho a gente já previa que poderia ter todo um estudo mesmo de rever, né, o tipo de conservação daquele objeto. Então, assim, desde a moldura ou acondicionamento, no caso de obras que estavam em reserva técnica, né? E se tinha até algum problema que, inclusive, foi encontrado, né, em algumas peças, um problema, sei lá, de um ataque por cupim, ou algumas peças com problemas de fungos. Então a gente já fazia todo esse trabalho de recuperação neste momento, né? E a proposta de um tratamento em cima de cada problema. Na primeira edição, em 2018, nós abordamos 14 artistas e na segunda edição, né, no ano seguinte, 7 artistas. Um deles, que eu acho que é muito significativo, na primeira edição, né, foi o mestre Didi, né? Foi interessante de se pensar o que a gente trata como escultura, né? E como isso permitia uma certa liberdade da gente discutir questões sobre tipologia, classificação, entendimento sobre o que a gente está falando como escultura, pintura, né? Então era muito interessante isso, essa liberdade que se tinha de repensar esse artista, de não engessá-lo dentro de uma leitura de caixa, ou seja, muito fechadinha. O repensar do tema passava por isso também, né? Quando a gente pensa em escultura, a gente já coloca uma série já de critérios para determinar que aquilo é uma escultura, né? Só que quando a gente parava para olhar a obra do Didi, era uma outra coisa, né? Os materiais são diferentes, né? Aí, ok, a gente está falando que isso é tridimensional e a gente está entendendo como escultura, mas de que forma abordaríamos essas questões, que são questões que passam por um crivo contemporâneo de debates, né? E assim, o que a gente estava entendendo como escultura. No caso de esculturas, né, esculturas de grandes dimensões, elas precisavam, às vezes, elas são
poderiam ser obras compostas, né? Como, por exemplo, Rubem Valentim, que as esculturas dele são modulares, né? Então as obras são compostas de partes, né? Então elas precisavam ser desmontadas, e aí cada parte revista. A gente procurava fazer a fotografação de cada peça, então esse trabalho era muito interessante porque a gente já revia também o processo de catalogação, né? É importante lembrar que todas essas obras já estavam catalogadas, mas a gente aproveitou para rever essa catalogação e aprofundar os níveis de catalogação. Então, assim, muitas delas nunca tinham sido desmontadas, né? Desmembradas, que a gente chama, né? Algumas obras dele, nós descobrimos inscrições muito interessantes que ele mesmo fez no momento da realização daquela escultura, né? Então nós descobrimos, por exemplo, inscrições, além da assinatura dele e datação, que ele datava todas as peças internamente, nós descobrimos inscrições que nos deram informações sobre a trajetória dessa obra antes dela compor o acervo do museu, né? Mas também mudava a forma que a gente estava olhando para essas obras no acervo. Para cada equipe se tinha uma leitura. Quando você coloca todo mundo, né, para trabalhar de forma colaborativa, o diálogo nem sempre acontece de uma forma pacífica, né? Então, aquilo que era muito importante para um pesquisador saber, nem sempre era para um conservador ou para um documentalista. Por exemplo, a tipologia de um elemento, né, saber a tipologia de um elemento era muito mais importante para um conservador do que um pesquisador ou para o documentalista, né? E aí isso se desdobrava de uma tal forma, né, que obrigava a gente a chegar num consenso. Teve muito esse compartilhar, né? Mesmo as equipes técnicas não saber muito o que uma faz, a outra faz, sabe? Então, assim, sei lá, de repente um pesquisador nunca tinha visto o que realmente um conservador faz enquanto ele está trabalhando, sabe? Então isso foi muito legal, sabe? De ter esse contato, porque era o tempo todo mundo juntos. Na época eu era documentalista do museu, eu não era coordenadora, né? Para mim, ajudava realmente a atualizar esse trabalho que era diário, né? É uma ação contínua, né? Na verdade não para, né? Essa coisa da documentação que todo mundo vê como uma coisa estática, tá catalogado, tá no banco de dados, está tudo certo. E não é bem assim, né? A gente revê, até as formas de catalogação são revistas, né? Porque existe uma preocupação de classificar, só que as classificações são muito diferentes do ponto de vista de um pesquisador, de um conservador, de um documentalista. Eu acho que toda instituição do qual ela tem um acervo constituído por obras de arte, é sempre importante a gente rever os conceitos do que é entendido como arte. Se a gente for pensar no Museu Afro-Brasil, né, que reivindicou e reivindica historicamente algumas pautas para se pensar do como a produção de artistas negros estão alocadas em narrativas e tudo mais, né? Se a obra ela permite, né, uma obra de arte ela permite a gente sempre olhar, sempre aprender um pouco mais com elas. Então a instituição tem como papel construir conhecimento. Não é um conhecimento estagnado, é um conhecimento do qual se entende como dialético, né? Para quem a gente está querendo passar esse tipo de conhecimento, é para o público do qual se confronta com as obras. O resultado esperado, né, do projeto Leituras é que se dê um acesso mais completo mesmo, né, ao acervo, ao objeto, enfim, mas não fechado em si, porque eu acredito que realmente o acesso ele tem que permitir também que o público possa ter outras possibilidades de leitura, né? Ele mesmo, né? Porque eu acredito, principalmente o objeto artístico, né? Ele cumpre seu papel quando o público consegue lê-lo, né? E da maneira dele, não da maneira que o objeto não está impondo nada, né? A arte está aí para ser lida de acordo até com aquilo que o público traz enquanto experiência de vida, né? Então, eu acredito que é isso, assim. Eu acho que esse acesso, né, da melhor forma possível, com
muitas informações, novas informações, né? E outros contextos, né? Novos contextos, faz com que esse público tenha essa possibilidade maior mesmo de leitura.